Shalom, Haverim. Hoje nós vamos tratar do seguinte tema: se o Eterno proibiu os sacrifícios humanos, como explicar o sacrifício de Yeshua HaMashiach? Eu gostaria que você prestasse muito atenção, que este é um tema em que eu trarei informações impactantes, inclusive sobre algumas descobertas arqueológicas. Preste atenção também, no último vídeo, o meu gato, ele entrou, estava escondido aqui no escritório, então ele terminou roubando a cena. O pessoal prestou mais atenção no gato do que no estudo, mas hoje ele está dormindo, então hoje eu gostaria que você prestasse muito atenção neste tema. Bem, os antimissionários costumam fazer essa pergunta retórica. Eles dizem: o Eterno proibiu os sacrifícios humanos. Então, o sacrifício de Yeshua HaMashiach foi um sacrifício humano, um sacrifício abominável pelo Eterno, razão pela qual ele não faria nenhum sentido. Ora, nós veremos que esse argumento dos antimissionários, ou seja, dos inimigos de Yeshua, é um argumento muito frágil. Por quê? Como explicar o sacrifício do Mashiach? Yeshua HaMashiach, ele morreu para cumprir a profecia de Yeshayahu num Gimel, de Isaías 53. O servo sofredor de Isaías 53, ele leva sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. Ele leva sobre si, e o castigo que nos traz Shalom estava sobre ele. Então o sacrifício do Mashiach, ele é um cumprimento de uma profecia das Escrituras, profecia de Yeshayahu num Gimel, Isaías 53. E por mais que o judaísmo diga hoje que Isaías 53 não é uma profecia sobre o Mashiach, e sim sobre o povo de Israel, ou sobre os tzadikim, sobre os justos, esse argumento está totalmente errado. Eu vou colocar na descrição deste vídeo no YouTube. Eu já fiz dois vídeos, aliás, provando que à luz da literatura rabínica mais antiga, Isaías 53 se refere sim ao Mashiach. Por exemplo, o Targum fala que é sobre o Mashiach, o Talmud, o Zohar e várias obras da literatura rabínica. Ou seja, a morte de Yeshua HaMashiach não é um sacrifício idólatra, é o cumprimento de uma profecia bíblica. Vejam, até os antimissionários que não creem em Yeshua, eles ficam enrolados ao debater esse tema. Por quê? Porque ainda que Yeshua não fosse o Mashiach, como eles pensam, fato é, alguém terá que cumprir a profecia de Isaías 53. E essa pessoa terá que morrer. E daí eu pergunto, isso é um sacrifício pagão idólatra? Não. Isso é o cumprimento da vontade do Eterno, que revelou por meio de Yeshayahu, Isaías, uma profecia sobre o servo sofredor, que eu repito, é uma profecia sobre Mashiach. Isso atesta o Targum, o Talmud, o Zohar e várias obras rabínicas. Então os antimissionários, quando eles tentam criticar Yeshua, e eles criticam reflexamente até Isaías 53, eles na verdade estão falando algo totalmente errado, e digo até mesmo herético, é uma heresia. Por quê? Quem pode contrariar a vontade do Eterno? Ora, o Eterno estabeleceu o texto de Isaías 53 porque assim ele o quis. Ele quis enviar o servo sofredor para morrer pelos nossos pecados. Quem escolheu isso foi o Eterno. Então, quando alguns antimissionários ficam criticando esse conceito do servo sofredor aplicado a Yeshua, na verdade eles estão criticando o próprio Eterno, eles estão blasfemando. Então, repito, o sacrifício de Yeshua se explica pelo próprio cumprimento de uma profecia. Isaías 53. Além disso, existe um outro argumento fundamental, qual seja, o judaísmo ele proíbe o sacrifício idólatra. É verdade,
Mas o judaísmo, ele não proíbe o autossacrifício de alguém em prol do eterno. Repito, as escrituras proíbem o sacrifício humano idólatra, mas, eu vou ler aqui, o judaísmo não proíbe o autossacrifício ao eterno. Vou citar, para não ficar em minhas palavras, o rabino Yosef Soloveitchik, um rabino ortodoxo. Olha só o que ele fala. Ele diz assim: a Torá proibiu todo sacrifício humano. O exemplo que ele usa para descrever a abominação da adoração de ídolos é até mesmo os seus filhos e as suas filhas foram consumidas com fogo em nome dos seus deuses. Isso está em Devarim, Deuteronômio 12:31. E esse rabino ortodoxo, ele prossegue: no entanto, embora a Torá proibisse as ofertas humanas, isto não invalidou a ideia por trás de que o homem deveria sacrificar o seu próprio eu. E daí ele cita Narmânides, o rabino Moshe Ben Nachman, dizendo: é apropriado que o homem derrame o seu sangue e queime a sua carne. Isso daí é Ramban Narmânides sobre Vaikra Levítico 1:9. É apropriado que o homem derrame o seu sangue e queime a sua carne, em vez de trazer o touro ou 2 pombos ou pombas. Deus não busca ofertas do homem. Ele procura o próprio homem. E daí, olha só o que ele está dizendo. Vou continuar a leitura. Este é o fundamento da prática sacrificial e é nessa ideia que a história da amarração de Isaac é baseada. Lembram que Abraão levou Isaac para sacrifício? Isso foi Abraão levando o seu próprio filho a sacrifício por ordem do Eterno. E ele diz assim: no autossacrifício incondicional do corpo e da alma, a fé judaica é fundada. Aí ele conclui assim: o judaísmo não rejeita a ideia por trás do sacrifício humano. O judaísmo não rejeita a ideia por trás do sacrifício humano. Isso está num texto chamado The Akedah and Self-Sacrifice. Então vejam só, esse rabino ele está dissertando sobre a Akedah. Akedah literalmente significa amarração. É aquele episódio que Abraham ele levou Isaac, Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Isso está em Bereshit, Gênesis capítulo 22. E vocês lembram que Isaac ele é amarrado, por isso que é chamado de Akedah. Quando Abraão vai matar o seu próprio filho por ordem do Eterno, o Eterno que mandou esse auto-sacrifício, o Eterno vai e impede esse ato, e depois ele provê um cordeiro substitutivo. Essa ideia que fundamenta o judaísmo, diz esse rabino ortodoxo e vários outros, que é a ideia de alguém se auto-sacrificar para o Eterno. O Eterno, ele exige de nós um autossacrifício, ou seja, que nós estejamos dispostos a entregar a nossa própria vida para servir ao Eterno. Por isso que esse rabino fala, o fundamento do judaísmo é o autossacrifício, é alguém que se entrega voluntariamente para fazer a vontade do Eterno, ainda que a vontade do Eterno seja uma vontade extrema, no sentido de que Abraão ele teria que sacrificar o seu próprio filho, o seu filho amado. Então esse rabino diz que o judaísmo não rejeita a ideia por trás do sacrifício humano, tanto é que o Eterno mandou Abraão levar Isaac para sacrifício. Então vejam só, Raverim, uma coisa que a Torá proíbe é o sacrifício idólatra, é você oferecer sacrifícios humanos aos falsos deuses. Isso a Torá proibiu, sacrificar os seus próprios filhos aos deuses. Outra coisa é você
fazer um auto-sacrifício, você entregar a sua própria vida para fazer a vontade do Eterno, tal como ocorreu na história de Abraão e Yitzhak. Ah, mas Isaac não morreu, mas ele estava disposto a morrer. Ah, Abraão não sacrificou o seu próprio filho? Ele sacrificou sim, no seu próprio coração. Abraão estabeleceu que ele estava disposto a matar o seu próprio filho. Então, na verdade, Abraão ele matou o seu próprio filho no seu coração porque ele iria levar os atos até as últimas consequências. E Isaac, ele se entregou como oferta sacrificial. O Midrash fala que Isaac tinha 37 anos de idade. Geralmente as pessoas acham, né, por conta de desenho animado e pinturas cristãs, que Isaac era um garotinho aí de 4, 5 anos. Não, Yitzhak, diz o Midrash, ele tinha 37 anos. Ele era um homem maduro, ele sabia que ele estaria sendo levado a sacrifício, mas mesmo assim ele se entregou como uma oferta viva, um ato de autossacrifício que é louvado pelo judaísmo. Repito, Rabino Yosef Soloveitchik dizendo que o judaísmo não rejeita a ideia do sacrifício humano no sentido de você se entregar para o eterno. E foi exatamente isso que Abraão fez com Yitzhak, e é exatamente isso que Yeshua fez. Ele fez um auto-sacrifício, tal como Isaac estava disposto a morrer, Yeshua também esteve disposto, ele foi até as últimas consequências, entregando a sua própria vida para fazer a vontade do Eterno, e assim o fazendo, ele cumpriu Yeshayahu Nun Gimel, ele cumpriu Isaías 53. Sobre esse episódio de Abraão levando Isaac para sacrifício, na obra intitulada Akedat Yitzhak, está dito que essa história de Abraão levando Isaac, ela deve nos inspirar a alcançar um amor maior para com Deus e a seguir o exemplo de Abraão e Yitzhak. E a seguir o exemplo, essa obra diz que nós devemos seguir o exemplo de Abraão com Isaac, ou seja, nós temos que estar dispostos a entregar a nossa própria vida, a morrer pelo Eterno. Isso aconteceu várias vezes na história do povo de Israel, por exemplo, na época dos Macabeus. Você tinha que aceitar os deuses e rejeitar o Eterno. Muitos Hassidim, muitos piedosos, eles falaram, não, eu fico com o Eterno e eu não vou servir aos falsos deuses. O que aconteceu? Eles morreram. Então isso é um ato que aconteceu várias vezes na história de Israel. Ou você nega o Eterno, ou você morre, e as pessoas preferiam a sua própria morte. Ou seja, é esse autossacrifício. Por isso que a obra Akedat Yitzhak diz que o autossacrifício para o Eterno, isso é louvável. Arizal, o grande cabalista, ele diz que, só explicando um contexto para quem não é judeu, na liturgia judaica, de todas as manhãs, você tem que ler o Akedah, ou seja, esse episódio que Abraão levou o seu filho para autossacrifício. Você tem que ler aquilo ali, faz parte da liturgia, todos os Sidurim, Sidurim é o plural de Sidur, que é o livro judaico de orações. Todo Sidur, não importa se é Askenaz, se é Sefarad, sempre tem isso para você recitar. E qual é a importância de recitar esse episódio de Abraão e Isaac na liturgia judaica? Arizal, o grande cabalista, ele vai dizer que a recitação da Akedah, essa história, na liturgia judaica, traz expiação para aqueles que se arrependem sinceramente. Então, está dizendo que se você se arrepende verdadeiramente, a liturgia judaica, ela transmite a ideia que o sacrifício de Isaac, mesmo ele não tendo morrido, mas ele estava disposto a sacrificar-se, o sacrifício de Isaac tem poder para trazer expiação para aqueles que verdadeiramente se arrependem, diz Arizal. Então, é só pensar, se o judaísmo diz que o sacrifício de Isaac, ele tem poder para trazer expiação, capará,
Que dirá o sacrifício de Yeshua HaMashiach? Porque Yeshua, ele é maior do que Abraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó. Yeshua HaMashiach, ele é maior do que o próprio Moshe, ele é maior até do que os anjos ministradores. Quem diz isso? O Midrash Tanhuma fala expressamente que Mashiach é maior do que todos os patriarcas, Mashiach, ele é maior do que Moshe, ele é maior até mesmo do que os anjos ministradores. Então vamos aplicar o Kol Vachomer, esse raciocínio do leve pesado. Quem pode o mais, pode o menos. Se o próprio sacrifício de Isaac traz expiação dos pecados, isso é o que diz Arizal. Então, por esse raciocínio, com mais razão, o sacrifício de Yeshua HaMashiach, porque Yeshua é maior do que Yitzhak, porque ele é Mashiach, o sacrifício de Yeshua vai trazer expiação, sim. Vejam só uma coisa interessante. Quando Abraão estava levando Yitzhak, Isaac para sacrifício, Yitzhak perguntou para Abraão: ué, cadê o cordeiro para ser sacrificado? Onde está o cordeiro? E aí em Bereshit, Gênesis 22:8, Abraão responde assim: Elohim irelo hase, Elohim verá para si o cordeiro. As traduções em português cristãs colocam Elohim, Deus proverá o cordeiro. Aqui em hebraico está ire, que tem o sentido de ver. No ver, no sentido que ele vai prover, não está totalmente errado. A ideia é que ele vai prover. E aí vejam só, no Sidur Sefarad da editora Art Scroll, que eu tenho, está justamente ali, está escrito na página 35, assim: o Midrash ensina que Isaac entendeu a partir desta resposta. Que resposta é essa? Que o Eterno vai providenciar o cordeiro. Repito, o Midrash ensina que Isaac entendeu a partir desta resposta que ele mesmo seria o cordeiro sacrificial. Pela resposta de Abraão, Elohim irelo hase, Elohim vai ver, ele vai prover o cordeiro, como as pessoas entendem. Isaac, ele entendeu que Isaac, ele seria o próprio cordeiro a ser sacrificado. Ele seria o cordeiro de Elohim. Então vejam, isso é o quê? É uma ideia de autossacrifício que é louvada no judaísmo. Tanto é que eu repito, o sacrifício de Isaac, ele consta em toda a liturgia judaica. Qualquer sidur tem isso. Outra coisa interessante também que eu gostaria de falar para vocês é que no judaísmo antigo, no judaísmo do primeiro século, existia um conceito chamado de... Isso não era, o nome na época não era esse, mas hoje os acadêmicos, como por exemplo o professor Israel Knoll, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, o professor Israel Knoll, ele diz que no primeiro século havia um conceito chamado de messianismo catastrófico. O que é o messianismo catastrófico? É a ideia de que o Mashiach, ele vem, ele sofre, Isaías 53, ele morre para trazer a redenção, para trazer a expiação dos pecados. Repito, no primeiro século havia esse conceito de messianismo catastrófico, a ideia de que um Mashiach vem para cumprir Isaías 53, e esse Mashiach ele vai ser humilhado, rejeitado, desprezado, ele vai morrer. E a morte do Mashiach, ela está ligada ao cumprimento do propósito de redenção. Olha só o que ele diz. Assim, pela primeira vez na história do judaísmo, surgiu um conceito de messianismo catastrófico, no qual a humilhação, a rejeição e a morte do Messias eram consideradas como parte
inseparável do processo de redenção. Isso está no livro O Messias Antes de Jesus, editora Imago, ano 2001, páginas 16 e 17, que está aqui na minha estante. Então, e ele fala, isso que eu acabei de ler é a página 17. Na página 16, ele fala que o Messias considerava-se o servo sofredor que trazia uma nova era, uma era de redenção e absolvição. Absolvição de quê? Absolvição dos pecados. Então, no primeiro século, a comunidade de Qumran, que é autora dos manuscritos do Mar Morto, tinha essa ideia de um Messias que é o servo sofredor. Ele está dizendo aqui, o servo sofredor que traz redenção e absolvição. Absolvição o quê? Dos pecados. Por quê? Pela sua morte, que ele diz aqui, surgiu o conceito do messianismo catastrófico, em que a humilhação, a rejeição e a morte do Messias eram consideradas como parte inseparável do processo de redenção. Ou seja, Raverim, no primeiro século, vigorava no judaísmo a ideia de um Mashiach que vem, que morre. E nesse livro, eu não vou ler aqui, mas ele até fala que também existe até a própria ideia de ressurreição do Mashiach. Vejam, essa ideia, gente, olha só, você já ouviu, meu amigo que está me ouvindo aqui, você já ouviu falar no oráculo de Staspes? O que é isso? Eu vou falar rapidamente, depois ler aqui e dar a fonte. Muitos acham que esse oráculo foi escrito pelos persas, porém o professor Israel Quinolo, da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele fala que o oráculo de Staspes foi uma obra apocalíptica, escrita por um judeu. Então não é uma obra de goim, de gentios, não. Ele diz, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, professor conceituado. Israel Quinolo diz que o oráculo de Staspes foi uma obra apocalíptica escrita por um judeu. Ele fala ainda que, segundo Clemente de Alexandria, Shaul HaShaliach, ou seja, o que os cristãos chamam de apóstolo Paulo, ele conhecia esse oráculo, ele lia esse oráculo, ele estudava e ele fazia em suas pregações citações desse oráculo. E esse oráculo, ele era conhecido pelo grupo de Qumran. E vejam só, gente, nesse oráculo, que é de muito tempo antes do nascimento de Yeshua, isso é uma informação impactante, com essas descobertas mais recentes. Vejam só, antes de Yeshua, esse oráculo foi escrito, e nesse oráculo existe a ideia de que o profeta de Elohim, que é o Mashiach, ele vai morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então vejam só, Mashiach, ele vem, ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia. Isso era uma profecia que já existia muito tempo antes do nascimento de Yeshua, o Mashiach que morre e ressuscita ao terceiro dia. Isso já existia há muito tempo antes de Yeshua, esse conceito era conhecido, não por todos os judeus no primeiro século, mas muitos judeus já tinham a visão, essa ideia na mente. Olhem só o que o professor Israel Quinolo fala. Ele lutará contra o profeta de Deus. O profeta de Deus aí é o Mashiach. O vencerá e o matará e deixará insepulto. Mas dentro do terceiro dia ele voltará à vida. E diante dos olhos e do assombro de todos, ele será elevado aos céus. Isso está na obra O Messias Antes de Jesus, editora Imago, ano 2001, página 50. Então ele está dizendo que esse profeta de Elohim, de Deus, que é o Mashiach, ele morre e ele ressuscita ao terceiro dia e depois ele haverá sua ascensão aos céus.
Isso é um conceito que existia muito tempo antes de Yeshua, e Yeshua realmente ele fez isso. Ele fez isso, minha gente. Então, e vejam, esse oráculo, ele não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. Eu não estou defendendo que tudo desse oráculo é verdadeiro. Não é isso que eu estou dizendo, que você tem que pegar esse oráculo e fingir que é Bíblia. Não é isso. Mas eu quero dizer que esse oráculo, é um oráculo judaico, ele transmite uma tradição judaica anterior a Yeshua, dizendo que o Mashiach vem, ele morre e ele ressuscita ao terceiro dia. Então o que Yeshua fez já era esperado, não por todos os judeus, que nem todo mundo sabia, mas muitos judeus já tinham isso em mente. E por fim, eu gostaria de ler agora uma passagem do David H. Stern, que é um judeu erudito que crê em Yeshua. Ele diz o seguinte: ele diz que o sacrifício humano, ele foi proibido pelo Eterno porque ele era ineficaz, já que todos os homens são pecadores imperfeitos. Como que eu posso fazer um sacrifício humano se o ser humano é imperfeito? Então, o sacrifício humano, obviamente, ele teria que ser proibido pelo Eterno. Porém, essa lógica dos sacrifícios imperfeitos, ela não se aplica a Yeshua, porque Yeshua foi o quê? Ele foi Tamim, ele foi perfeito. E daí ele fez um auto-sacrifício perfeito. Tal como Isaac, ele também se entregou para auto-sacrifício, mas Isaac a gente sabe que não era uma pessoa perfeita. Então, o David Stern, ele diz assim: os judeus questionam como o sacrifício de Yeshua pode ter sido eficaz, dado que Deus odeia os sacrifícios humanos. Primeiro, o sacrifício de nenhum outro ser humano poderia ter sido eficaz, porque ninguém mais era sem pecado, sem defeito, como é exigido nos sacrifícios. Segundo, o ódio de Deus pelo sacrifício humano mostra ainda mais o quanto ele nos amou. Ele sacrificou o seu filho apesar disso. Assim, o sacrifício de Deus foi real. Isso está no livro Messianic Judaism, A Modern Movement with an Ancient Past, edição de 2007, páginas 96 e 97. O argumento dele aqui é o seguinte: sacrifício humano não pode ter, por quê? Por uma razão óbvia. Os seres humanos são imperfeitos, então não tem como fazer um sacrifício humano. Lembram, quando o Eterno mandava sacrificar os animais tinham que ser perfeitos, sem mancha, sem mácula, sem defeito, não podia ser coxo, cego. Então, até os animais tinham que ser perfeitos para o sacrifício. Então o sacrifício humano é proibido por quê? Para preservar a vida, óbvio. E 2, porque os seres humanos são imperfeitos, então eles não podem ser levados a sacrifício. Mas isso não se aplica a Yeshua, porque Yeshua ele foi Tamim, ele foi perfeito, então ele fez um alto sacrifício para nos salvar. Esse é o primeiro argumento do David H. Stern. E o segundo argumento dele é o seguinte: já que Deus odeia os sacrifícios humanos, isso mostra o quanto ele nos amou, porque ele abriu uma exceção para entregar o seu próprio filho para nos salvar. Então isso é algo completamente compatível. E conforme eu disse, isso ocorreu para cumprir Yeshayahu Nun Gimel, para cumprir a profecia de Isaías 53. Então, encerrando esse shiur, o sacrifício de Yeshua é um sacrifício aceito pelo Eterno, não foi um sacrifício idólatra, porque foi ordenado
pelo próprio Eterno em Isaías 53. E como eu demonstrei aqui, o próprio judaísmo não rejeita a ideia em si do autossacrifício, e um exemplo disso é o autossacrifício de Yitzhak, de Isaac, e isso é louvado. Citei aqui o rabino Yosef Soloveitchik, no sentido de que o judaísmo não rejeita a ideia por trás do sacrifício humano. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Me chamo Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Expiação capará somente pelo sangue derramado de Yeshua HaMashiach. Só Yeshua HaMashiach pode te dar Haye Olam, a vida eterna, porque o sacrifício dele foi perfeito. Por isso que temos que ter emuná shelemá, uma perfeita fé, uma perfeita confiança no sangue do Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.